Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Conectando-se Ao Facebook Live. mais uma manhã com você, né? Para que nós juntos possamos nos fortalecer no Senhor, né? Paulo diz assim: fortalecei-vos na força do meu poder, diz o Senhor. Onde está isso, pastor Alex? Efésios capítulo 6, se eu não me engano, versos 9 ou 10. Diz assim: fortalecei-vos na força do meu poder, diz o Senhor, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Queridos, então, isso nos revela que não é na nossa força, é na força dele, pastor, né? Então, e é nele que nós nos fortalecemos a cada manhã, né? Eu quero, nesta manhã, então, iniciar esse momento com você, agradecendo a Deus pela sua vida, né? Quero agradecer a Deus pela sua companhia, né? Que juntos nós somos mais fortes e nos alimentamos diariamente, né? Você que conosco pode ao vivo, você que não pode ao vivo por causa do horário, mas depois você acessa os nossos vídeos lá no YouTube, né? Glória a Deus pela sua vida, tá bom? E hoje é aniversário do pastor. Muito obrigado, gente. Meu aniversário, né? Fico mais novo, mais experiente, né? Mais experiente, não mais velho, mas mais experiente, né? Glória a Deus. Eu sou lá de 1900 e bolinha, gente, né? Então... Não precisa de drama. Né? É engraçado. Importante que a palavra do Senhor diz que a gente se renova, né? É verdade. É Nosso engraçado, às se vezes, renova. hoje eu pergunto, às vezes, né, para algumas pessoas, né, quando você nasceu? Em 2000, né? Eu acho tão estranho, 2000, mas é uma criança, daí eu vou ver, eu esqueço que nós estamos em 2021, né? Então, quer dizer, quem nasceu em 2000 já tem 21 anos, né? Então, a gente vai se tendo um encontro aí com a realidade, né? Mas é isso aí, gente. Vamos lá, então, né? Para nós darmos sequência, então, ao nosso estudo do livro de Josué. Isso. Abre aí o Diário de Guerra, né? O Diário de Guerra. E vamos, então... Vamos ver aqui Josué, capítulo 17. Só um minutinho que minha Bíblia aqui, ela tá meio... né? Ela tá meio hoje assim de férias. Ela... Tá de aniversário também. Isso porque é digital, imagina, né? Quando que a gente imaginou que digital ia ser mais devagar do que é? Viu? Eu já tô com a minha pronta aqui, ó. Isso, né, gente? Coloridinha, gente. É toda coloridinha. A minha também é coloridinha, ó. Toda coloridinha. Né? Tá bom. Vamos lá então, gente. Vamos lá. A pastora é muito competitiva, é complicado, ela é muito competitiva. Né? Se eu ganho, ele ganha, se ele ganha, eu ganho, então tá tudo dentro, né, gente? Por isso que eu sempre deixo ela ganhar. Sabedoria. Vamos lá. Capítulo 17 diz assim: estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maqui, filho mais velho de Manassés. Maqui, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Só para ir pontuando então, nós estamos falando agora dos filhos de José. Lembra? Haviam dois filhos. Manassés e Efraim. Dois filhos, né, da sua esposa, que ficaram herdeiros. Ok? Então aqui está falando das terras foram distribuídas. Cita o nome do filho mais velho, né? Começa lá do filho mais velho de Manassés, né, que é Maquir, ok? Depois faz menção de Gileade, que inclusive ficou com a terra de Gileade e Bassã, ok? Por que eu estou chamando a atenção para esses nomes aqui? Depois fala outros filhos, né? Para outros filhos, mas cita ali os primeiros. Agora você vai ver que vai falar também, tá, de uma descendência de Manassés também, porém, né, vai falar de uma descendência onde Manassés, se eu não me engano, foi vô, bisavô, nós vamos ver, trineto, né? Vamos falar agora dos trinetos de Manassés. Tá? Só que agora é o que? É um dos filhos, tá, de Éfer, tá, que não gerou filhos, não teve filho homens, somente filhas mulheres. Em tese, irmãos, naquela época as mulheres eram nem contadas, não eram nem contadas, citadas, nem recebiam herança. Então imagina que ali parece que a impressão é a seguinte: puxa, não nasceu nenhum homem, a descendência para, não tem mais herança, não tem mais história, não tem mais... E acontece algo muito interessante, porque essas moças vão requerer a herança. Isso para nós traz hoje o que? A ideia de que nós precisamos aprender a ter fé como essas moças. E ainda que elas não tinham dinheiro na época, pela fé elas foram e requereram
Sim, algo porque como era se tivesse muito direito. difícil naquela época. Muito difícil, algo quase impossível. E conseguiram. Vocês vão ver aí, tá Vamos bom? ver. Vamos lá. Zelofiade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, Então nós estamos falando olha a geração, trineto de Manassés. não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 filhas, tá? 5 mulheres de muita fé que O se que uniram já era olhado num com propósito. olhos maus pelos outros, né? Era Tipo quase assim, uma maldição. era né? quase Não uma ter nenhum filho. maldição, tipo assim, está em pecado, porque você não vai constituir Você descendência. veja que ele tentou 5 vezes, 5 né? vezes. 5 gravidezes e nenhuma veio um descendente homem. Tá? Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. Deixa eu só explicar essa parte aqui. Tu está falando acerca disso por quê? Porque você vai lembrar que antes de passarem no Jordão, tá? Meia tribo de Manassés já tinha recebido, né, o direito de ficar com a terra antes da passagem do Jordão, mas que eles tinham que passar o Jordão, conquistar a terra com o pessoal e depois poderia voltar e se apossar da sua terra. E as outras 2 partes e meia, né, dessa tribo de Manassés receberam as suas terras passado o Jordão. Por isso que aqui fala que a tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, tá? Além de Gileade e Baçã, mais 2, né, que foi antes da passagem do Jordão, okay? Que ficam a leste do Jordão, né? Pois tanto as filhas de Manassés como os filhos receberam herança, só para vocês se localizando geograficamente. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés. Mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim. Do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer ao norte e Issacar a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas Aqui também, delimitando as áreas, as regiões, o que é de cada um, mostrando que mesmo na região de determinada Manassés, havia ali na fronteira, eles eram tinha um território que era deles, porém nesse território tinha uma cidade que era dos efraimitas. Lembrando que Efraim é os irmãos de Manassés, mostrando assim que às vezes tinha alguma cidade dentro do território do outro, mas se respeitava entre os irmãos essas propriedades, ok? Tá? É nessa tentativa aqui que deixou-se escrito para não haver confusão e nem briga. Mas observe o que acontece no versos 12 agora, que talvez aqui algo que vai se repetindo, mais uma né? vez repete. De novo. Né? Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. E aqui a história foi o seguinte, da tribo dos Manassés, aqui, os manassitas. Eles tentaram sim tirar, não conseguiram, não tiveram força para isso, porque como é que chama? Os cananeus sempre foi um povo forte de guerra, eles fabricavam lanças, espadas, carros de guerra, então eles não tinham forças para isso. Daí tanto que o verso 3 você vê que ele fala: entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, ou seja, que eles cresceram, fortaleceram, eles conseguiram se submeter, submetendo os cananeus, tá? Mas a falha terrível, de novo, não expulsaram.
Isso significa o quê, pastor? Às vezes, há algumas guerras que você não são mais consegue difíceis. vencer na primeira batalha. Na primeira batalha, Às vezes você pode até exatamente. perder a Olha, primeira outro batalha. ensinamento aí. Né? Mas você se fortalece, vai para a guerra, tá? E você consegue vencer a batalha. Mas você não adianta vencer a batalha sem vencer a guerra. Isso. Aonde que era a vitória da guerra? Expulsando Expulsar. o povo Ele inimigo. diz assim, quando se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Né? É aquela coisa assim, não, agora eu tenho controle sobre isso. Né? É um falso controle, não tem. Ainda que só um comentário, mas vale a pena citar, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, isso aqui acontece às vezes na vida de pessoas com relação ao pecado. Você vence a guerra do pecado, eu não prostituo mais, ou não uso mais droga, né, a batalha, mas você não vence a guerra porque você não expulsa isso da sua vida, você continua convivendo, né, nesse ambiente, neste meio, às vezes você tem que extirpar esse mal, né? Aquela coisa assim, a pessoa é viciada em pornografia, né? Não assisto mais pornografia, não sei o quê, mas tá lá, todos os DVD lá, DVD é coisa antiga, né, gente, DVD, tá lá as fitas, tá lá, né, na pastinha dele lá as coisas terríveis. Então assim, você tem que extirpar o pecado do meio do povo de Deus, tá? Não adianta só falar assim, não, mas eu não peco mais isso. Não, você tem que botar para, se você vê e depender de você, você tem que botar para fora. Você tem que tirar, você tem que afastar, não pessoas, mas o pecado, sabe assim, o mal tem que ser tirado, porque senão é aquela coisa da cobra, né? Não, essa cobra aqui, Estimação. eu convivo bem com ela não faz nada, ela convive com meu filho dentro de casa, até quando? Até o dia que ela resolver esmagar teu filho, comer teu filho? Hoje em dia não tem tanto, mas antigamente tinha muita moda de ter piton, né, dentro de casa, né? Aquela cobra gigante, né, tipo, né, como um animal doméstico, né? E às vezes ficava com as crianças, não, mas é tudo tranquilo, a minha fica na cortina, fica, né, como se fosse uma coisa comum, normal, sem perigo. Tá? Então, aqui foi o grande erro deles. E olha só, isso aqui vai trazer consequências. Vamos lá. Os descendentes de José disseram então a Josué, por que nos destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Então aqui vem uma reclamação a Josué. Quem que são os descendentes de José, né? Manassés e Efraim. Eles estão dizendo, nós somos muito grandes para a porção de terra que você nos deu. Exatamente. E os de Manassés são justamente esses que não expulsaram. Exatamente. Submeteram a trabalho forçado, mas não expulsaram. Tá. Olha o que Josué vai responder para eles. Respondeu Josué, se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Agora olha só, vocês estão falando que é muito pequeno? Subam, né? Entre na floresta. Na floresta, né? Limpem o terreno. Será que estava falando assim de ir lá fazer um desmatamento, né? Observe que ele fala, limpem o terreno, e daí diz o que eles têm que limpar, tá? Para vocês na terra, de quem que era essa terra? Dos fariseus e dos refaíns. Que eram quem? Povo cananeu. Ou seja, eles estavam reclamando que não tinha espaço porque eles deixaram. Exatamente. Eles deixaram aquele povo lá. Então José está falando assim, vocês não são grandes, são numerosos? Vai lá e tire eles. Limpe as florestas. Sabe? Vai lá, queridos, limpa a sua vida. Afasta os cananeus da sua vida. Afasta, e volto a dizer, eu não estou falando as pessoas, mas eu estou falando usando como símbolo cananeu, como o pecado que tão de perto te rodeia. Extirpa isso. Você não tem que ficar vivendo perto disso, isso não faz mais parte da sua vida. Você reclama que você está vivendo apertadinho, você reclama que você, ai Deus me deu tão pouquinho, tá? Tá na hora também de você entender que Deus, Ele te deu forças para você vencer. Aqui é Josué falando assim, vocês têm força sim para conquistar mais. Vocês são conquistadores. Basta vocês quererem. Tá? Então, queridos, às vezes Deus falando para nós assim, olha, para de reclamar, para de dar uma de coitadinho. Vocês são fortes sim. Vocês são grandes, como você mesmo disse. Né? Eu acho que eu merecia mais. Verdade, merece. Então agora está na hora de você levantar, né? E subir. Né? Sai dos vales que você se coloca, vale da depressão, vale da tristeza, vale do desânimo. Sobe para os altos montes e vai conquistar o que é teu. E começa conquistando, extirpando, né, o que Deus mandou tirar. Porque aqui eles não estão tirando um povo, estão tirando quem Deus mandou tirar. Tá? Olha só o que diz na sequência. Os descendentes de José responderam,
Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. O que eles responderam para Josué? Olha o texto, preste atenção no texto. Os descendentes de Josué responderam: os montes não são suficientes para nós. Nós quem? Daí ele vai falar: nós quem? Além disso, todos os cananeus Possuem carros de ferro. que vivem na planície. Quando ele diz nós, ele está incluindo os cananeus. Ele está falando, lá não tem muito espaço para nós. Porque o que eles estavam falando? Josué, não vai caber os cananeus em nós. Mas não era para caber os cananeus eles. Era para eles tirar o cananeu. Queridos, não vai caber na sua vida uma vida de santidade e de pecado junto. Não cabe, pastor. Não tem como. E é isso que Josué, sabe? Não há espaço, realmente vai ficar desconfortável. Mas você vê que vai ficar desconfortável, não há espaço. A intenção dos filhos de José é que houvesse espaço para nós. Nós quem? Eles são um. Os filhos de José é uma tribo. Ou será que Deus errou na repartição, pastor? Não. Será que Josué errou na hora de repartição? Porque tudo isso foi feito segundo a vontade de Deus também. Lembre, foi feito através de sorteio, gente. E o sorteio naquela época, né, tipificava a maneira como as coisas eram decididas, né? E eles entendiam como a vontade de Deus. Será então que Deus errou? Que o líder Josué errou? E você sabe que aqui às vezes... Deu uma porção pequenininha para eles. Vamos botar vocês em algo que não vai caber. E às vezes aqui o povo reclama para o líder, no caso aqui Josué, como se estivesse reclamando para Deus. Quando estivesse falando, Deus, não cabe todo mundo, não cabe nós, mas nós quem nunca foi nós, tá? É Deus e vocês, né? E daí, observe que eles falam assim, eles dão um detalhe, ó. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície, ou seja, tem gente morando lá, tem coisas habitando lá, espaços na minha vida, tem algumas coisas que estão habitando os espaços na minha vida. Daí ele fala assim, ó, possuem carros de ferro. Por que ele cita que possuem carros de ferro? Será que eles estão dizendo assim, porque nós temos medo que eles têm carro de ferro? Ou é porque eles estão falando assim, sabe o que é? Também nós gostamos dos carros de ferro deles. Nós gostamos. Os cananeus são bacanas, eles fazem uma festa bacana, eles são gente alegre, é gente divertida. E tem mais, eles têm uma coisa que nós não temos, que são os carros de ferro, né? Porque eles tinham na tradição essa coisa de mexer com ferro, espada, né? Machado, enxado, tá? Ou seja, na verdade não era nem os cananeus, eles queriam estar cananeus por aquilo que os cananeus ofereciam para ele. É por isso que as pessoas não querem largar do pecado. Porque o pecado oferece algo oferece para eles. Para eles, tá? Então... Isso é sério, gente. Vamos ver o que acontece. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno. De novo. E será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Uau! Não, eu tenho que ler isso aqui de novo, gente. Eu acho que José falou assim, ficou claro, né? Tá claro, precisa desenhar? Tem que... Vou ler de novo. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Aquilo assim, até aquilo que você não consegue imaginar. Né? Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. É uma palavra, né? Vocês podem seu expulsar. Meio. Limpem o terreno. E essa é a palavra para o dia de hoje. Daí tem gente que reclama assim, eu não sei por que Deus não me abençoa. Eu não sei por que Deus... Acho que Deus tem alguma coisa contra mim. Eu estou vivendo apertadinho. Eu não consigo, né, vencer aquela situação. O problema é que você está tendo uma visão errada. Deus não mandou você vencer, Deus mandou você limpar o terreno. Limpar o terreno. Limpa o terreno da sua vida, que Deus vai dar a vitória para você. Limpa o terreno. Limpa o terreno das mágoas que você tem no teu coração. Limpe o terreno. Dos corações, tá? Você veja assim que o Josué não deu outra terra para eles, deu a terra das florestas. E detalhe, gente, terra de florestas. Nós estamos falando de uma região desértica. Quer dizer, uma terra... Por que você acha que os cananeus estavam lá? Eles eram bobos? O pecado, ele se aloja onde tem terra boa na tua vida. Lugar atraente. Né? Vocês estão entendendo, queridos? Né? Olha, Deus está falando ele oferece coisas para ficar no seu meio.
Não, me deixa aqui, olha aqui o que tem a oferecer. Às vezes a gente fala assim, eu não posso, porque se eu fizer isso, tadinho, né? Outra, né? Eles nos trazem tanto benefício, né, para nós, e aí você fica reclamando com Deus que você está vendo apertadinho, né? Gente, tem gente que está sofrendo hoje porque quer. Exatamente. Tem gente que está sofrendo hoje, não vou dizer nem porque quer, porque está desobedecendo. É uma questão de obediência. Deus falou. Talvez você não venceu a batalha na primeira vez, mas você se fortalece, como foi que aconteceu? Se fortaleceram. Mas no caso deles, não expulsaram. Você vê que Josué fala assim, vocês são numerosos e são poderosos. O que Josué está falando assim, vocês têm condições sim. Você mesmo tem eles tendo os condição carros, de estipar esse mal do meio de você. José está falando assim, vocês não fazem se vocês não quiserem. Não quiserem. Então, quer dizer, não venham reclamar depois. E o território será de vocês. E interessante aqui, gente, Deus faz uma coisa interessante. Porque Deus não falou para Josué faz o seguinte, eles não vão fazer. Pega o resto das tribos, vai lá e faça. Deus falou assim, não, agora é com eles. Isso é com eles. Eles já são numerosos. Eles têm condições. Isso. Tipo, eu não vou fazer por isso que eles podem fazer. Então, entenda isso, que há coisas que você já tem a condição necessária para estipar o mal do seu meio. Não espere que Deus faça, terreno. né? O que você... Ele já te deu força para fazer. Eu sempre costumo dizer isso. Deus vai fazer por você o impossível. O impossível, que é aquilo que foge das tuas possibilidades. O que foge das tuas possibilidades, então Deus vem e age. Mas aquilo que está em tuas mãos, competir fazer, Deus não vai fazer por você, porque você já tem as condições de fazer. E você, como um guerreiro de Deus, você precisa manifestar essas coisas que estão em suas mãos. Mas por que a gente não faz as coisas, né, pastor? Às vezes por orgulho, porque tá incômodo ali, né? Não quero me incomodar, né? Então eu não quero ter que lidar com isso. Muitas vezes você não quer lidar com isso, mas é necessário lidar com isso. E o lidar com isso, é claro que vai te trazer muitas vezes aborrecimentos, né? Às vezes um pouco de tristeza, mas vai ser libertador para sua vida e vai trazer uma alegria que você não imagina. E você sabe uma coisa que está por trás aqui da cortina e quase ninguém vê, pastor? Porque assim, os representantes de Efraim e Manassés vão reclamar para Josué, né, de Efraim ali, que não tem espaço. Quem que estava reclamando para eles que não tem espaço? O povo. O povo reclamava para o representante do povo que vinha para Josué reclamar. Tá? Quando Josué falava para o representante do povo, vocês têm que ir lá e limpar, vocês têm que ir lá e tirar o povo cananeu de lá, tá? O representante ia falar para o povo. Tá? Ou seja, o povo não queria limpar, mas o povo queria espaço. O povo quer ser abençoado, mas não quer limpar a sua vida, não quer se santificar, não quer se apartar daqueles que promovem, no caso cananeus, a idolatria, o pecado sexual, as orgias, você entende? Então olha só, ou seja, mas Deus não pode fazer isso, né? Pode, mas Ele não vai fazer o que você pode fazer. Não vai fazer o que você pode fazer. Uma pessoa chegou, pastor, mas veja, eu tenho algumas coisas lá na minha casa, minha família, que precisa ser extirpado. Mas se eu for falar alguma coisa, vai virar uma guerra. Mas, queridos, olha só. Numa guerra, veja bem, às vezes Deus, é isso que você precisa entender. Você lembra Jesus? Jesus falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim fazer guerra. Quando Jesus fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim fazer guerra, Jesus falou assim, eu vim para colocar os pingos nos is. Nunca vai haver conserto com esse tipo de paz que você quer conviver. Porque não há paz entre luz e trevas, comunhão. Não há espaço. Ótimo. Não há espaço. Não há espaço. Né? Então é o seguinte, se faz uma guerra, tá? Mas eu digo para você, numa guerra, alguém tem que perder. E o inimigo vai perder, porque é Deus que vai ser com você. E daí aqueles do teu povo que eram contra, vão ter que se posicionar. Aqueles da sua família que eram contra você, vai ter que se posicionar. Ou vai perder com o inimigo, ou vai ganhar contrariado. Ele vai preferir ganhar contrariado. Ele vai preferir, tá, estar do lado vencedor, mesmo que contrariado. Puxa, por mim eu não teria feito, mas já que essa parte ganhou, eu vou ficar aqui porque eu não sou bobo. Agora, você fica com medo dessas ameaças, às vezes até da tua própria família, né? Porque se você fizer tal coisa, eu vou embora, e não sei o quê. Irmãos, ninguém é burro, ninguém é bobo. O forte é você, porque você está com Deus. E ainda mais se Deus te der a vitória numa guerra, tá? Você se posiciona. Quando você se posiciona, Deus é contigo, queridos. Às vezes pode até parecer, por
período de tempo que você até perdeu. Puxa, tomei posição, olha só, tô perdendo. Deixa que Deus vai te honrar, sabe? Se você se posicionar, Deus vai te honrar. E mesmo que a pessoa fique braba, e vão dizer que aconteça um filho, e ele saia de perto de você, não quero falar com você, não quero estar com você, né? Dando um exemplo aqui, tá? Deixe que você se posicionou, agora é com Deus. O trabalhar é com Deus, mas você se posicionou. Daí você fala assim, Senhor, eu expulsei os cananeus, não a minha família. Mas alguns da minha família estavam tão juntos com os cananeus que foram juntos. E agora? Então Paulo diz assim que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque esse aí você pode cobrar Deus. Esse sempre foi o problema, a mistura. Deus nunca quis que se misturasse, né? Porque esses povos tinham influência, exerciam influência sobre o povo de Deus e acabavam contaminando eles. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho? Ai, pois é, eu não queria que meu filho tivesse se misturado com essa gente. Quem que nasceu primeiro, você ou teu filho? Quem que deixou o teu filho, tua filha, se misturar com essa gente? Foi você. Em algum momento você permitiu. Então agora é o momento de você fazer guerra contra aquilo que você mesmo permitiu. Não ficar aí agora, ai meu Deus, mas eu sou o culpado. Não, levanta a guerra e fala, vai salvar tua casa, vai salvar tua família, vai salvar teu povo. Como? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. E lembre sempre da história do filho pródigo. O filho pródigo não quis ficar em casa. E saiu, ele levou tudo. Só que na hora que, né, Deus permitiu que ele perdesse tudo e ficasse, ele lembrou de quem realmente amava ele. Exatamente. E aí sim é o momento de você estar lá, não com duas pedras, muito menos com uma palavra de acusação, mas sim com o braço aberto, com um anel, com uma roupa, uma sandália e pronto para fazer uma festa, porque tua casa está sendo restaurada. Eu não sei se você percebeu, pastor, o pastor tem mencionado, né, que Josué é um diário de guerra. E você que está nos acompanhando aí deve ter percebido que o Senhor tem colocado algumas coisas para você, né? Nós estamos aqui armando guerra contra o inimigo, a fim de conquistar os territórios que o Senhor já nos deu por herança, sabe? E para isso nós vamos expulsar os nossos inimigos. E aqui nós demos o exemplo daquilo que é para fora, né? De lidar com inimigos exteriores. Mas eu quero levar você nessa manhã a lidar com o seu inimigo interior. Meu Deus, porque assim, tem cananeus que estão dentro do seu coração. Tem cananeus que estão dentro do coração e precisam ser expulsos, né? Você às vezes está convivendo há tanto tempo com sentimentos negativos, com amargura, com tristeza, com ressentimento, com mágoa, né? Dentro do seu coração. Por que não dizer que esses são cananeus terríveis? Tem que botar pra fora. Tem que botar pra fora. Não vai conseguir viver junto. Não vai esses sentimentos pouca terra não para muita gente, viver. para muitos sentimentos. Exatamente. Então assim, limpe hoje, limpe o terreno do seu coração. Extirpe esse mal da sua vida, porque a condição, você talvez ache, não tenho condições, não. Você está sendo fortalecido nessa manhã pelo poder de Deus. E o Senhor já te deu as condições necessárias para que você expulse os cananeus do seu coração. Expulse eles. Coloque eles para fora. Sentimento de amargura, de tristeza. Faz uma lista de todo sentimento que você possa estar tendo, de medo. O medo é um cananeu terrível, gente. Expulsa esse cananeu chamado medo. Tira do seu coração, tira da sua vida. E você vai ver, assim, que floresta linda que o Senhor está te dando para você conquistar. E vai ter um terreno limpo, espaçoso para você poder se amplificar conforme a vontade do Senhor. Tá? Que essa palavra cale no seu coração. Forte, né? Amém? Um presente para mim e para você aqui em pleno aniversário, pastor Alexa. Amém, querido.